Então, vamos começar a aula agora. Hoje a gente vai ver personal pronouns and verb to be. Personal pronouns é aquele eu, você e o Zubumafu. Fora o Zubumafu é só eu e você mesmo. Espero que vocês conheçam o Zubumafu, pelo menos para entender essa referência, mas, né? E verbo to be é aquele que a gente aprende o tempo todo, que a gente está na escola e aí a gente se forma e não sabe o que é, né? É normal isso, por acaso, aconteceu comigo também. Você estuda anos na escola, se forma, alguém te pergunta o que que é, você fala, não sei. Tem a menor ideia o que que é verbo to be. Mas hoje, vamos aprender então. Bem basiquinho aqui o negócio. Bora lá, bora lá. Ai, ficou meio zoando aqui, mas tudo bem. Então, aqui temos os pronomes pessoais junto com o verbo to be no presente. Então, aqui como vocês veem, I am, eu sou ou eu estou, né? E percebam que dá para contrair, né, o verbo to be aqui no presente. I am fica I'm. You are fica your. He is, she is, it is fica his, she's, its. We are fica we're. You are, de novo, fica your, que, né, é a mesma coisa no singular e no plural. Então, mais fácil, pelo menos. E they are there. Então, como vocês podem ver, pelo menos com o verbo to be, existem três formas diferentes, né? O do am, o do are e o do is. Né? Então, am e is é para singular, né? Am sendo primeira pessoa, eu, e is para terceira pessoa, ele, ela, e no caso do inglês nós temos o neutro aqui, que é isso, que pode ser usado para objetos inanimados ou animais. E aí então temos o plural, nós, vocês, eles. Então, aqui estamos no presente. Agora, no passado, vai ficar I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were de novo, e they were. Aqui sem contração nenhuma. No passado não tem como contrair esse verbo, tá? E como vocês podem ver, então, de novo, o singular é uma única forma e o plural é uma única forma. Essa é a parte boa, né, de aprender inglês, que só tem poucas formas, né, diferentes de verbo. No português que é complicado, né? Aqui é só um singular e um plural. Só isso que você tem que aprender aí nos presente, nos passado. E é isso, sabe? Então, pelo menos, verbo é um pouquinho mais fácil, né? Então, aí que vamos ver hoje? Isso tá bem básico, né? Mas eu vou mostrar para vocês porque que eu tô trazendo esse conteúdo. Então, num texto, muitas vezes, quando a gente vê, o pronome pessoal, ele é usado para substituir um nome, né? Para fazer referência a um nome, tanto no português quanto no inglês. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Visitei a Amanda ontem, ela tinha feito bolo de chocolate, em que ela substitui o Amanda para não ficar repetitiva, né? Então, ela se refere a Amanda. E daí em inglês ficaria I visited Amanda yesterday. She had baked a chocolate cake. Certo? Agora, então, por que realmente que eu tô trazendo isso? Porque muitas vezes as pessoas, principalmente iniciantes, né, que estão aprendendo uma língua nova, têm dificuldade em identificar a quem o pronome se refere, sabe? A quem esse ela se refere dentro do texto.
E essa identificação, né, é importante para conseguir interpretar o texto, né, que a gente está lendo. Então, por isso que eu trouxe aqui e a gente vai fazer alguns exercícios, né, baseados nisso. E também eu vou continuar trazendo conteúdo da aula passada sobre skimming e scanning. Quase confundir. Skimming e scanning. Então, porque fica mais fácil, né, para a gente depois resolver as perguntas, né, das provas do PAV e do Enem e tal. Então, aqui eu trouxe esse texto com vocês. Eu vou ler ele em voz alta para vocês e depois vou pedir para vocês marcarem uma coisinha aqui. Eu vou compartilhar aqui a edição do slide, que nem fiz na aula passada, para vocês irem riscando por aqui, ok? Então, living fossil fish may live for up to a century, by Helen Briggs. The coelacanth was thought to have a lifespan of around 20 years, but new estimates suggest it is a centenarian of the ocean alongside sharks. French researchers studied marks on the scales of museum specimens, much like tree rings tell the age of trees. They believe the fish reproduces only in late middle age and can be pregnant for as long as 5 years. Slow-growing fish that produce few young are particularly vulnerable to extinction pressures, such as climate change and overfishing. Knowing the coelacanth's life history might help to enforce even stronger protection and conservation measures, said Dr. Bruno Hernandez of the University of Montpellier, France. One very important framework for conservation measures is to be able to assess the demography of the species, he told BBC News. With this new information, we will be better able to assess it. Então, o que eu vou pedir para vocês agora? Aqui já ativei para vocês poderem mexer aqui. Aparece que nem o meu com o nomezinho de vocês do lado da bolinha, tá? E o que eu quero que vocês façam? Não risquem tudo, por favor. Eu sei que foi sem querer. Tá, então eu quero que vocês marquem nesse texto os pronomes pessoais e os verbos to be que vocês encontrarem, tanto no presente quanto no passado. Então, os verbos, os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we e they, o que vocês encontrarem aí. E o verbo to be, am, is, are, ou no presente, né? Ou a forma do passado, was e were. Então, podem ir marcando aqui. Fiquem à vontade. Olha só, um trabalho em grupo, todo mundo aí. Tá faltando um pronome, não, dois pronomes pessoais que eu tô vendo aqui. Será que vocês conseguem? Um deles está no primeiro parágrafo e o outro está no último. Eu vou repetir os pronomes para vocês lembrarem. I, you, he, she, it, we, they. Isso aí. Agora falta um ali no... isso, eu não tinha visto esse outro aqui embaixo.
Mas tem outro aqui nesse parágrafo de baixo. Vamos ver se vocês conseguem achar. Perfeito, Augusto. Ok, é isso do, dos pronomes, né, e do verbo to be. Então, agora, a gente tinha falado, né, que os pronomes pessoais, eles podem servir para se referenciar a um nome que foi falado anteriormente, né? Então, vamos ver aqui. Primeiro pronome pessoal é o it. Ele se refere a quem, ou o que, no caso. Vamos lá, galerinha, não tenho vergonha. O que se refere a esse it? O peixe, sim, que tem esse nome estranho de coelecant, ou que seja. Não sei exatamente se eu estou pronunciando certo também, porque é um nome bem estranho. Mas é exatamente isso. It se refere a the coelecant, aqui bem no comecinho, né? Então, da mesma forma que a gente estava vendo ali os pronomes com o verbo sendo I am, you are, nananã. Aqui é o it was, só que no caso com o nome do peixe, né? The coelegant was. Ok, agora e esse they? Ele se refere a quem? Vamos lá! Não tenha vergonha, pode dar qualquer palpite, qualquer sugestão. O estudo? Não. Não é o estudo, Vitória. Quem mais? Quem mais? Os pesquisadores, sim. Os pesquisadores franceses aqui, French researchers, que eles que estudaram, né, tal, aí eles acreditam, certo? E o estudo, se fosse o estudo em si, teria sido usado it, por estudo ser no singular. Mas aí que estamos falando de French researchers, plural, então they, depois. E agora esse he aqui. He told BBC News. Quem é he? Se refere ao que esse he? Quem, né? O Dr. Bruno, exatamente. Que no caso não está no mesmo parágrafo, né? Está no parágrafo anterior. Mas ele é a única pessoa que foi mencionada por nome, né? E então, por isso, é o he. E esse it aqui no final se refere ao quê? Vamos lá, palpites, galerinha! Ao que se refere o it? Quem vai, quem vai, quem vai? Não é o peixe dessa vez. Não é. Alguém mais? Alguém para tentar? Para dar uma sugestão possível? Eles não estão respondendo porque vocês não querem ou é porque vocês não sabem mesmo? Ok. Acho que tá difícil, talvez, esse então.
Deixa a colega terminar de digitar. Também não é o estudo. Ok, esse tá um pouco mais difícil mesmo para vocês. Então, vamos ver aqui o que está dizendo nesse parágrafo inteiro. Então, é uma fala, né, do Dr. Bruno, e uma fala para a BBC News. Aí, primeiro ele fala: One very important framework for conservation measures is to be able to assess the demography of the species. With this new information, we will be able to better assess it. Então, o interessante aqui é esse verbinho, assess, que ele aparece um pouco antes no parágrafo, aqui, esse assess. Então, esse it faz referência à demografia da espécie. Então, porque como entender como funciona isso, tá? Tem que prestar bem atenção no que está falando, né, a frase, entender, né, o que ele quer dizer com essa primeira parte, o que ele quer dizer com essa segunda. Então, ele está falando aqui, uma coisa importante aí para a conservação é ser capaz, né, de acesso à demografia das espécies. Da espécie, né? Engraçado que species é singular e plural, né? Tem esse S, mas é singular. Bem bonitinho, né? Em inglês adora. Enfim, aí com essa nova informação, que nova informação? Nova informação sobre o peixe. Essa informação de que ele pode viver por um século inteiro. Então, com essa nova informação, nós saberemos assess it better. Então, o acesso aqui, mesmo que aqui, com essa nova informação, nós conseguiremos então fazer essa demografia da espécie. Faz sentido agora? Deu para entender um pouquinho melhor? Ou ainda ficou confuso? Não sei se eu falei de forma confusa. Só me digam sim ou não se vocês conseguiram entender. Sim, ai, que bom. Ainda bem. Então eu tinha pulado aqui ainda um outro pronome, we. A quem se refere esse we? Esse talvez seja um pouquinho difícil também. Mas vamos ver se vocês conseguem. E aí, o que vocês acham? Quem que é o we? Eu vou dar uma dica. O texto não fala explicitamente quem é, mas dá para você implicar a resposta. Os pesquisadores, perfeito. Então, por que os pesquisadores? Aqui, de novo, é a fala do doutor Bruno, né? Que é da universidade aqui da França. Aqui estamos falando de pesquisadores franceses, então imaginamos que o doutor Bruno ele também possa ser incluído nesses pesquisadores franceses. Então ele está falando da pesquisa, né, deles, da pesquisa que estão fazendo sobre esse peixe. Então, quando ele fala que nós, né, vamos fazer alguma coisa aqui, ele está falando então dos pesquisadores, das pessoas aí que trabalham com ele. Então, provavelmente mais específico seria pesquisadores franceses, né?
Então, é isso aí. E aqui, eu trouxe para vocês uma foto desse peixe, porque assim, você vê ele vivo aqui, bonitinho no oceano, você pensa, nossa, tá, um peixinho normal, né? Vai ser, sei lá, desse tamanho, assim, não sei. Aí você vê essa outra foto dele morto, e tem três pesquisadores aqui atrás. E daí você consegue ter uma ideia do tamanho desse bicho. E quando eu vi isso, eu falei, não, que coisa gigante, não pode ser. Sabe, você vê um negocinho pequeno aqui, né? Falar normal, daí você vê esse aqui, você fala, meu Deus, não é normal não isso aí. É um bicho grande. É só isso, eu fiquei meio assustada e daí eu trouxe pra vocês. Essas são as fotos que tem aqui no site da BBC News, tá? De onde eu peguei esse texto, então se vocês quiserem ver a fotinho do peixe de novo, tá aqui, ó. Né? Os slides vão ficar disponíveis aí no drive do desafio, então dá para vocês pegarem aqui o link depois. Porque esse peixe é gigante. Agora, vamos fazer um mesmo exercício, né? Só que com textos, né? Um do PAV e outro que eu peguei do Enem. Então, agora vamos fazer uma repetiçãozinha de antes para vocês marcarem para mim, então, os pronomes pessoais e os verbos to be que tem nesse texto. Se vocês conseguirem achar aí, e marcando. Vamos lá, gente, só tem a Paloma ali. Isso aí, galera. Just Vocês perderam um ali naquela primeira frase. Não era esse, mas tá perto. É na segunda linha. Isso! Perfeito, não precisa marcar perfeitamente, tá, galera? Tá ótimo assim, fizeram um ótimo trabalho. Então, vamos ver aqui. Achei bem interessante nessa primeira linha que vocês marcaram o has e o it's, porque esses são casos um pouco mais específicos que veremos gramaticalmente assim falando, a gente vai trabalhar com eles depois, mas sempre podemos falar aqui. Esse has, ele tá mais. É, é que aqui tá como o particípio, a forma do particípio do verbo. Então é has received, junto, sabe? Para formar o tempo verbal, né, que tá trazendo aqui. Então ele acaba sendo um verbo auxiliar aqui para verbal, né, que a gente está vendo aqui. Os outros tempos verbais a gente vai ver mais para frente, mas só para explicar isso aqui, sabe, o has está como verbo auxiliar, então. Aqui embaixo também, só que aqui tá junto, né, o verbo auxiliar com o verbo principal. Aqui embaixo tá separado, é has skyrocketed, sabe? Tem esse also aqui no meio,
Tava lendo em português, né? Also. Mas tá na forma do participo, então has skyrocketed, beleza? E aí, o caso desse it's é que na verdade ele está no possessivo aqui. É um pronome possessivo. Como vocês podem ver, não tem aquele. Ah, eu esqueci o nome, mas o tracinho ali em cima, sabe o que fica? O apóstrofo, apóstrofo. Apóstrofo, né? Tô confundindo. Mas enfim, tá tudo junto. With, sabe? I-T-I-S. Quando é it's de it is, vai ter aquele tracinho aqui em cima. Que o tracinho indica, né, que a palavra foi contraída, né? Então, aí você tira só o i do is, né, e junta com o it ali. Então, como não tem aqui o tracinho, é uma palavra diferente. Então, it's, que indica possessão, né? Mas não possessão do sentido uma pessoa ciumenta possessiva, sabe? Não, não é possível isso aqui, não. É possessão de, por exemplo, o cabelo dele, o cachorro dela, o aniversário do fulano, sabe? O aniversário pertence ao fulano, de certa forma pertence. O cabelo pertence a ciclano, sabe? É nesse sentido, assim. Então, esse it's é outra coisa que a gente vai ver depois também. Mas muito bom por terem marcado, eu acho. Então, vamos lá para o exercício. Esse it se refere a o quê? Algum palpite? Alguém quer tentar? Brasil! Sim! Brasil não é país, países, né? Não são considerados pessoas, né? Então, não tem como aplicar he ou she para um país, né? Por mais que a gente fale em português o Brasil, né? A Argentina, sabe? No inglês a gente se refere com o it. Então, é isso. Por isso que mesmo sendo um nome, assim, aqueles nomes próprios, né? Que tem letra maiúscula e tudo, é um it, porque não é pessoa. Então, tudo que não for pessoa, sabe? Só ser humano é he, she. Qualquer coisa que não é ser humano é it. Belezura? Belezura. E ainda temos o they. Quem é they? A quem se refere esse they? E aí, alguém sabe? Alguém quer tentar? Tentar adivinhar? Quem é they? Os venezuelanos, sim, né? Aqui a gente está falando dos venezuelanos, né, que vieram buscar asilo no Brasil, né? E especificamente aqui, ó, a gente está falando das pessoas que recém chegaram, né? Então, they são esses venezuelanos que vieram para cá. Perfeito! Agora, vamos fazer uns exercíciozinhos de skimming e scanning. Como vocês precisam, né, de texto para fazer eles, eu tô copiando aqui e colando para vocês. Aí eu vou dar uns minutinhos para vocês. Pergunta curtinha, né? São só 6. E é aquela coisa de só procurar no texto, né? Eu vou apagar aqui para vocês conseguirem ler bem bonitinho. E eu vou dar
aí uns 5, 10 minutinhos para vocês responderem. Beleza? Só para deixar avisado, a gente vai fazer o mesmo esquema que eu fiz na aula passada, em que eu também deixo vocês marcarem as coisas aqui para responder. As perguntas de 2 a 6, no caso, né? Tem que ser escrita mesmo. Mas é isso aí, só para deixar vocês saberem. E aí, estão achando fácil as respostas? Podemos ver aí um por um agora? Já terminaram? Como que tá a situação? Sim.
Sim, tá indo. Isso aí. Beleza, vamos começar com a primeira pergunta, então, sobre o que se trata o texto. Em linhas assim gerais, tá? Não precisa ser nada muito específico. Mas sobre o que se trata esse texto? Asilo de refugiados. Sim. 3 palavras assim a pessoa fez a síntese econômica. E é isso. Então agora vamos ver. Refugiados venezuelanos no Brasil. Perfeito. Isso aí. 2 certinho. Vamos ver agora as perguntas de 2 a 6. Então, já deixei aqui para vocês poderem riscar tudinho bonitinho. Então, a segunda pergunta ali. O sistema de asilo de onde não é atualizado desde 97? Brasil! Perfeito! Brasil. 3. Pessoas fugiram para o Brasil em busca de quê? Isso, Food, Medicine and Basic Survival. Perfeito. 4. Quantos venezuelanos reivindicaram asilo em 2017? Isso aí. Quantos ainda esperam pela consulta? Né, para conseguir o asilo. Tem que fazer uma consulta primeiro. Perfeito. 5. O primeiro é 8.231 e o segundo é 5.000. Perfeito. E número 5. Qual a situação dos recém-chegados? Qual a situação deles? É uma resposta certa, sim. Poor living conditions. Ah, isso aí! Maravilhoso! Então, aqui eu tinha falado antes, né, que aqui estamos falando dos recém-chegados, né? Então, os recém-chegados é a que se refere o they aqui. Então, aqui quando falo they, eles, os recém-chegados, estão vivendo assim, assim, assim. Guria, não se preocupe em riscar certo. É só riscar mais ou menos onde tá, já tá tudo bem. Fica tudo certo, tá? Eu sei que ficar mexendo aqui com o mousepad não é muito bom. Então, vamos lá. Última agora. O número de relatos do que tem aumentado rapidamente? Isso aí. Perfeito. Circulou assim, perfeito. Ai, eu acho legal. Eu também não sei mexer nesses negócios. Mas sim, aqui relatos, né? São os reports. Então, os relatos, né? De. Ai, esqueci o que é kidnapping. Puta que pariu. Ah, roubo de pessoas. Estupros, né? E tráfico para exploração sexual. Isso aí, maravilhosos. Então, aqui temos, né, as respostas às perguntas para o. Só me dá um segundo. Ai, meu Deus, tô copiando coisa errada. Essas são as perguntas, então, as respostas às perguntas que eu fiz. Agora, vamos responder uma das questões que o Pave trouxe para esse texto. Eu vou fazer a enquete aqui, eu deixei ali do lado, só para vocês saberem, né? Terem aí com vocês. Mas eu vou fazer aqui uma enquete para vocês responderem. Para vocês responderem, então, essa pergunta diz:
Qual as alternativas abaixo expressam um dado falso, conforme o texto? Um dado falso. Letra A. Todos os dias, mais de uma centena de pedidos de asilo são entregues. B. Em torno de 77 mil venezuelanos desejam voltar para seu país. C. Os venezuelanos vêm para o Brasil em busca de comida, medicamentos e sobrevivência. D. Vários migrantes sofrem com doenças associadas à pobreza. E. Muitas mulheres refugiadas sofrem abuso sexual. Qual desses 5 aí é falso? Olá, galerinha! Mais alguém vai responder? Mais alguém vai responder? Ó, responderam. Ó, mais alguém? Mais alguém? E é isso aí. Ok! A maioria acertou! É a letra B, né? Deixa eu fechar aqui. Meu Deus. Ok. Então, é a letra B. Em torno de 77 mil venezuelanos desejam voltar para o seu Brasil, para o seu país. Aqui está falando, né, de 77 mil venezuelanos, mas esse número é de venezuelanos que vieram para o Brasil entre 2015 e 2016. Então, aqui está falando que, por mais que a maioria queira voltar para a Venezuela, muitos buscam asilo, certo? Então, falar que esse número inteiro de pessoas quer voltar, né, para a Venezuela está errado, certo? Por isso, né, como está perguntando sobre um dado falso, então essa é a letra correta. Agora vamos ver as outras alternativas que marcaram. Letra A. Todos os dias, mais de uma centena de pedidos de asilo são entregues. Aqui ele estava falando. Onde que tinha esse? Aqui. Por volta de 150 novas reivindicações, né, estão sendo recebidas todos os dias. Então, 150, né, por volta de 150 é mais de uma centena, né? Então, mais de uma centena aqui são recebidos todos os dias. Se são recebidos, então também são entregues, né? Por isso, sim, é verdadeiro que esses centenas de pedidos de asilo são entregues. Agora, a letra C que marcaram ali. Os venezuelanos vêm para o Brasil em busca de comida, medicamentos e sobrevivência. Aqui a gente até tinha visto. Ai, acho que a enquete está em cima. Ai, meu Deus, tem que tirar a enquete. Ai, tirou a enquete. Ok. Aqui a gente tinha visto, né? Não, eu acho que tá em cima. Tava bem em cima, na verdade. Ok, a gente estava vendo então que a Venezuela forçou milhares de pessoas, né, para fugirem para o Brasil em busca de comida, né, medicamentos e sobreviventes. Então, eles vêm sim para o Brasil em busca dessas coisas. É isso aí. Tem alguma dúvida em relação ao vocabulário ou alguma estrutura aí, alguma frase assim que vocês não entenderam direito, que não fez muito sentido? Alguma dúvida em relação a esse texto? Ou tá tudo certo? Tudo sussa? Nada é boa? Tudo ok. Beleza, vamos seguir. Então, as minhas perguntas, a pergunta do Pave, a resposta. E o próximo, então, é essa questão do Enem. Como é uma charge, é curtinha e as perguntas aqui que eu fiz também são curtinhas, vamos fazer na hora, tá? Então eu vou ler aqui para vocês a charge que diz: When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature.
At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, vamos lá. Primeira questão. Sobre o que se trata a charge? Esse não é para marcar, na verdade, mas eu já deixei vocês para marcar tudo, então. Bom, o que você marcou, Augusto, tem realmente a ver. Maturidade, né? Mas escrevam aí no chat sobre o que se trata a charge. E aí? Falando charge, né? É um cartão. Vamos lá. Sobre como é dito para ele crescer, sim. Meio que sempre falarem para ele ser meio que mais velho do que ele realmente é. Coisa assim, podemos dizer. É, isso aí. Sobre querer, né, enforçar aí a maturidade nele, em adolescentes, né, no geral. Mas vamos lá. Então, para as perguntinhas agora, para vocês poderem riscar tudo. O que diziam para ele quando ele tinha 5 anos? Be a big boy! Perfeito. E quando ele tinha 10? Be more mature. E agora, né? Hoje em dia. Start acting like an adult. Ah, vocês marcaram, na verdade, a última pergunta aqui agora, que aconteceria antes dele se formar, né? Se continuar desse jeito. Ele conseguiria, né, ter o Social Security, né? Segurança social, antes dele se formar no ensino médio. Então, o que diziam para ele, o que dizem, né, para ele agora é para start acting like an adult, começar a agir como um adulto, né? Então, vamos lá. Esse é um cartoon, né, bem curtinho, não sei se, acho que não tem algum problema aí de vocabulário que vocês acharam, alguma palavra assim mais complicada. As questões do PAV, né, elas têm textos mais longos e um vocabulário um pouco mais difícil, mas o Enem costuma ser bem simplesinho, bem tranquilinho. Então, está tudo certo? Tudo certo? Perfeito. Ai, gente, cuidado com a burra, eu esqueci. A atividade antes de pedir para vocês marcarem ali os. O que eu não tô conseguindo? Para vocês marcarem os pronomes pessoais. Vamos lá, aqui tem vários. Pronomes pessoais e verbo to be. Tem um monte de I, pois é, tem um monte de I. O I, né, eu não preciso perguntar a que se refere, porque não tem como se referir a qualquer outra coisa a não ser eu, né? E aqui ainda mais, tá entre aspas, né, todo o texto do cartoon, então é uma fala, né? Ai, com certeza eu, o falante, né? Mas vamos ver aí. Ah, o primeiro que aparece ali, o they. Quem é esse they que sempre fala um monte de coisa pra ele? Quem que é o they? Quem que é o they, galera? A quem se refere? As pessoas. Exatamente. Assim, as pessoas no geral, sabe? Que nem quando a gente fala, ai, porque
Sempre me dizem para fazer tal coisa. Ah, eu sempre escuto falarem sei lá o quê. Sabe, quem é essa gente que estão falando, sabe? Quem que tá falando, quem que tá dizendo? As pessoas. É isso, as pessoas. Né? Não é ninguém específico, né? É as pessoas mesmo. Então é isso aí, não tá explícito no texto, né? Mas tá implícito. São as pessoas. Aí temos também aqui que não marcaram o it's, que no caso esse it ele não se refere exatamente a alguma coisa, né? Aqui só tá falando, agora eles falam que é hora de fazer tal coisa. Então é só pra falar isso, né? Só pra falar que é hora, né? É meio que como mas para ter o verbo aí is, né? De agora é hora de fazer tal coisa. Mas aí aqui temos então a forma contraída, a única que apareceu, né? Mas tudo bem. Então, é isso aí. Nós temos todos os verbinhos, tudo bonitinho. Agora vamos ver a questão que o Enem perguntou, que na verdade tem a ver com uma das perguntas que eu fiz ali de compreensão. Vou fazer de novo aqui uma enquetezinha para vocês. Esse eu imagino que seja um pouco mais fácil, mas vamos lá. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que, letra A, se aposente prematuramente, B, amadureça precocemente, C, estude aplicadamente, D, se forme rapidamente, ou E, ouça atentamente. Muitos mentes. Aí, vão marcando. Você tem mais alguém para responder? Você tem? E vai ser enquete. Isso aí. Então, a maioria acertou. Parabéns. Então, sim, é a letra B, amadurecer precocemente, né? Vamos ver que por que, né, amadurecer precocemente? Porque não tem assim nada a ver com uma idade específica exatamente, né? Assim, o que o cartoon tá falando no geral, né? Que tá sempre falando, eu tenho tal idade e eles falam pra eu ser, sabe, outra coisa do que eu sou. Os 5 já estão falando pra eu ser um menino crescido. Com 10 já estão falando para ser mais maduro, sabe? Agora falando para agir como adulto. E aqui estamos falando, né, como a pergunta diz, adolescente. Adolescente já querem que haja como adulto. Então, sempre querendo que já amadureça o quanto antes, né? Amadurecer precocemente. Agora a letra C. Por que, que não pode ser a letra C? Estudar aplicadamente. Então, aqui talvez seja por causa desse finalzinho, né? Que, se continuar desse jeito, né? Eu vou conseguir esse Social Security, né? Segurança Social, antes de eu me formar no ensino médio. Então, segurança social, na verdade, não tem nada a ver com estudos. É algo mais cultural dos Estados Unidos que eu também não conheço muito bem, na verdade. Mas é algo que você precisa ter como um adulto para poder fazer coisas como trabalhar, sabe? Então, não é, não tem muito a ver com estudar. Mas é isso aí. Aí a letra D, se forme rapidamente. Também imagino que seja por causa desse finalzinho, né? Mas aí, de novo, não tem muito a ver com estudo, com escola, com se formar. É mais
essas duas últimas linhas, ele imaginando, né, que ele consiga o Social Security antes de se formar no ensino médio, se continuar desse jeito, né? Se continuarem falando para ele que ele precisa ser mais maduro do que é, né? Amadurecer mais, sempre. E isso aí. Uh, aqui temos perguntas do Enem. A resposta é isso por hoje. Ok, na próxima aula, então, nós veremos Simple Past, Regular and Irregular Verbs. Então, a gente vai mais para o passado agora, né? Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Espero que as questões aí de compreensão que eu tinha elaborado tenham ajudado também a responderem as perguntas. E thank you, né? Sigam aí o desafio nas redes sociais. A gente tem um grupo aí no Facebook que tem vários links, né? Links das aulas, link da pasta do Drive que tem o material das aulas. É sempre postado nessas redes aí as aulas que vão ter no dia, né? No YouTube também, logo vão ter as aulas gravadas ali para vocês. Então, é isso da aula de hoje, galera. Se cuidem. De novo, espero que tenham gostado.